Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, então vamos ver essa questão, certo? Mas antes de mais nada, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, certo? Então vamos lá. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. E, a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando as condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Certo, pessoal? Então aqui é uma questãozinha bastante, como é que eu posso dizer, complicada, assim, por ter várias etapas ali, né? Uma questãozinha já é uma questão que demoraria um pouco mais de tempo para fazer, certo? Mas vamos lá, certo? Então aqui eu tenho a especificação, o desenho, tá? Dos semáforos A, B e C, né? Dado pela questão, onde sabemos que a distância entre um semáforo e outro, como é informado, uma distância de 500 metros. Certo? Mas qual é o ponto importante aqui? É considerar o seguinte, que esse semáforo A, por exemplo, ele vai ter que abrir quando o carro estiver a 100 metros de distância, tá? Desse semáforo, ou seja, vai abrir quando tiver uma distância de 100 metros. Logo, nessa primeira parte, nos sobra quanto? Nos sobra 400 metros de distância percorrida total, né? Essa primeira parte aqui que é a mais chata. Por quê? Porque essa distância total percorrida, né, vai ser feita em duas etapas. Uma distância percorrida em MRUV e outra distância percorrida em MRU. Por que isso? Pelo que a questão diz, né? Tipicamente, há uma aceleração constante de 1 metro por segundo quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora. E a partir daí, prossegue com velocidade constante, né? Logo, eu tenho um primeiro momento com a aceleração, que é dado na questão, de 1 metro por segundo ao quadrado, e depois tem uma etapa de MRU, onde a velocidade se torna constante, né? Então, tem este ponto importante aqui para esclarecer. Depois disso, todas as outras etapas serão etapas em MRU, o que facilita os cálculos. Então, o probleminha é justamente nesses primeiros 400 metros, que é o tempo que o carro está acelerando, chega na velocidade máxima lá dele, né, 72 km por hora, e se mantém constante. E daí o semáforo tem que abrir quando estiver a 100 metros de distância. Ou seja, nessas duas etapas tem que ser percorridos os 400 metros, certo? Mas bem, primeiramente, então a gente tem que ver o seguinte, quanto tempo vai levar para percorrer essa distância do MRUV, certo? E quanto tempo vai levar para percorrer a distância do MRU? Que daí vai ser o quê? O tempo que vai ter que levar para o semáforo A acionar, certo? Então aqui a gente tem muitos detalhes, tem que tomar muito cuidado, ok? Primeiramente, tá, para descobrir e determinar essa distância com base nas velocidades, a gente poderia usar o Torricelli, mas é mais fácil aqui utilizar o quê? Já calcular o tempo que ele vai levar para essa primeira distância, certo? Através do quê? Da expressão aceleração é igual à variação da velocidade divididos pelo intervalo de tempo, que daqui nós tiramos que o intervalo de tempo é igual à variação da velocidade divididos pela aceleração, né? A aceleração é dada na questão, que é 1 metro por segundo quadrado, então facilita, o cálculo vai ser uma divisão por 1, certo? E a variação de velocidades vai ser o quê? V menos V0, que daí no caso seria de 72 menos 0, 72 km por hora mesmo, né? Não temos, a velocidade inicial é 0.
Só que vale lembrar que temos que trabalhar isso no sistema internacional. Então isso aqui tem que ser feito por uma divisão de 3,6, né, aquele fator de conversão entre velocidades. E a gente obtém 20 metros por segundo. É um valor, é uma conversão bem comum que aparece em muitas questões, quem está estudando, né? Então nisso, a gente tem que nosso intervalo de tempo, 20 sobre 1, vai ser de 20 segundos. Ou seja, os primeiros 20 segundos do movimento são de mRUV, certo? O restante a gente vai calcular a partir do que? Da distância que falta. Porque tendo esse tempo, a gente acha agora o quê? A distância nesse intervalo de 20 segundos. Usando a expressão que a distância percorrida é a velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Daqui vamos ter, este fator é zero, pois a velocidade inicial é zero. Então teremos aqui 1 vezes 20 ao quadrado divididos por 2. 20 ao quadrado é 400, vezes 1, próprio 400. Ou seja, 200 metros. Então o que eu fiz aqui? Primeiramente eu descobri o tempo que levou para o carro chegar até essa velocidade de 20 metros por segundo, que é o equivale aos 72 km por hora. Certo? Pois a questão pede os tempos, né? Então já vamos calculando eles. E calculei então a distância que ele percorre nesses 20 segundos, que é então uma distância de 200 metros. Ou seja, o outro restante vai ser a distância de MRU, ou seja, os outros 200 metros, né? Que daí fecha o total, que é 400. Fazendo aqui o quadro ao lado. Então, veja só. Com isso, agora a gente vai para um MRU normal, certo? Onde a gente conhece a expressão da velocidade como sendo a distância divididos pelo intervalo de tempo, de onde a gente tira que o intervalo de tempo é nada mais do que a velocidade, a distância percorrida divididos pela velocidade, que é então 200 sobre 20, que é a velocidade que ele se mantém constante. Podemos cortar os zeros com zeros. Temos então um intervalo de 10 segundos, intervalo de tempo. Ou seja, né, o intervalo de tempo total do ponto O até 100 metros antes do semáforo A, né, ou seja, o intervalo de tempo que o semáforo que tem que levar para o semáforo A se ligar. É então os 20 segundos da primeira metade, basicamente, né, parte em MRU, e mais 10 segundos da segunda metade, 30 segundos. Só com isso a gente já conseguiria dizer que a resposta é letra D, não precisaria calcular o restante, pois é o único cujo primeiro intervalo de tempo é de 30 segundos, que foi o que nós achamos aqui. Certo? E para o restante seria fácil, pois se o próximo semáforo tem que parar a 100 metros de B, e o semáforo A já ligou a 100 metros de A, então eu tenho que ter uma distância de 500 metros para o carro percorrer até o próximo semáforo acender, né? Nisso, faremos exatamente esse mesmo cálculo, só que agora com a distância de 500 metros, né? Em vez de 200, que seria o restante. 500 sobre 20, acharíamos 25 segundos de intervalo de tempo. E a mesma coisa de B para C, né? Pois também repete o mesmo procedimento, pois ele vai ter que parar a 100 metros de C, ou seja, teria que percorrer novamente mais 500 metros, certo? Então, começaria em 30 e depois avançaria de 25 em 25 segundos. Ou seja, está em 30, depois iria para 55, né? Depois iríamos para 80, né? Pois ele pede o quê? O tempo que leva para o semáforo B acender após a partida do ponto A, ou seja, 30 segundos após o semáforo A liga. 55 segundos após a partida do ponto A, o B liga. 80 segundos após a partida do ponto O semáforo C é acionado. Então temos estes valores aqui, que corresponde exatamente com a letra D, né? Não é uma questão fácil, porque é uma questão que envolve já
esse pezinho matemático aqui, todas essas etapas de trabalho, tá? Porque tu tem que determinar os tempos aqui nesse percurso e dividir em duas metades, MRU, MRUV. Então ele dá um pouco desse... Ele traz essa dificuldade neste ponto, de ter que separar primeiramente em dois movimentos e calcular ali tempo e distância nos dois movimentos, certo, pessoal? Mas bem, espero que eu tenha ajudado vocês com essa questão. Tá? Quaisquer dúvidas podem postar nos comentários, respondo sempre que possível. E bem, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, tá? E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!